Boa noite a você, Viviane, e a todos. Boa noite. Estamos ao vivo nesse momento, e aí eu vou fazer as apresentações. Eu me chamo Viviane de Souza Viana, sou do Instituto Nufem, sou psicóloga, trabalho com abordagem centrada na pessoa, e hoje eu estou aqui com o professor Amatuzzi. O senhor quer falar alguma coisa antes de eu introduzir a sua apresentação? Boa noite a todos. Eu estou aqui disponível. Vamos conversar. Tenho algumas coisas para falar para vocês, sim. Depois eu falo mais, Viviane. Tá bem. Hoje a nossa roda de conversa, ela tem o tema Espiritualidade na abordagem centrada na pessoa, dimensões da consciência. E é com alegria que hoje estamos aqui com o professor Dr. Mauro Martins Amatuzzi, que tem uma grande experiência na compreensão e conhecimento de uma psicologia humanista. No âmbito da formação acadêmica, tem graduação em psicologia na PUC São Paulo, graduação em teologia no Instituto Filosófico Teológico Les Salles, na França, graduação em filosofia em Estúdio Generale da província de São Tomás de Aquino, do Brasil, especialização em aconselhamento psicológico na abordagem centrada na pessoa pela USP, mestrado em teologia pelo Instituto Filosófico Teológico Les Salles, em FTS, na França, doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Acredito que eu não tenha feito algumas pronúncias corretas, mas é um prazer estar aqui com o senhor esta noite e que nós possamos contemplar a sua fala, toda a sua apresentação, e fique à vontade. Eu tenho mais ou menos o que? Uma meia hora, assim, agora? Sim, a gente tem mais ou menos uma hora, e aí Ah, fique à tá. vontade nesse tempo. Ok. Então, uma alegria estar aqui, podendo conversar com vocês sobre esse tema que a mim me toca muito, viu? E tem muito a ver com a minha história pessoal. Eu preciso dizer que hoje eu sou simplesmente um professor aposentado, ou seja, sem compromisso com nenhuma instituição, a não ser o CIBES, que é o que é um instituto, um centro de formação na abordagem centrada na pessoa, lá no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, e eu sou um dos professores do curso de formação deles lá. E, ao mesmo tempo, eu ainda aceito algumas palestras, rodas de conversa, como aconteceu recentemente em, em relação ao grupo carioca da abordagem centrada na pessoa. Então, tudo isso que eu estou trazendo para reflexão nossa aqui hoje, é um pouco resultado de todas essas conversas anteriores que eu vou elaborando a cada vez que, de novo, tenho que refletir sobre isso, viu? Então é isso. E é uma alegria poder estar aqui hoje com vocês. Assim sendo, acho que podemos começar logo entrando no assunto, não? Olha só. Podemos começar assim. Tá bom, Viviane. Então eu vou começar. Veja bem, eu acabei de dizer que esse tema da espiritualidade mexe muito comigo, viu? Mas vejam vocês o que me vem
quando eu começo a pensar nisso, a refletir sobre isso, né, me vem o seguinte: nós vivemos num mundo pós-religioso e mesmo pós-teísta. Eu me sinto vivendo num mundo assim, ou seja, as matrizes culturais de nosso mundo não são mais religiosas nem teístas. A ideia de uma instituição religiosa formal que regule nossa relação com o último aqui se refere aos significados últimos da vida. E, portanto, essa ideia de uma instituição religiosa formal que regule nossa relação com o último vai regular também a nossa relação com todas as coisas. E a própria ideia desse último no mundo dos significados pessoais, a ideia desse último como uma entidade dentre outras entidades, só que muito poderosa, vivendo num mundo à parte e podendo interferir aqui nesse nosso mundo a seu bel prazer, essas são ideias ou imagens que pertencem hoje ao passado. Elas podem até ser veneradas, mas não têm mais relação com nossa vida concreta, com a maneira como pensamos a vida. Não sentimos essas ideias como relevantes, não têm mais a importância que já tiveram, a não ser quando assumidas como consolo de nossa insegurança diante da finitude. E, nesse caso, essas ideias ou imagens que são consolo podem ser facilmente identificadas porque elas se apresentam a nós com uma rigidez muito grande. Pois bem, é nesse contexto pós-religioso que surge a espiritualidade como uma vivência substituta da antiga vivência religiosa, só que agora de modo independente dos controles institucionais antigos, que já não falam a linguagem atual e não conseguem mais nos dizer nada. Esse surgimento da espiritualidade buscou inspiração em doutrinas orientais, como yoga, budismo, taoísmo, e mais recentemente em doutrinas de origem africana. Mas, talvez com um pouco de atraso, participantes autênticos da tradição cristã também encontraram pistas concretas para a prática de uma espiritualidade em sua própria tradição cristã, junto a autores místicos antigos, como o Mestre Eckhart na Idade Média, Teresa de Ávila ou João da Cruz ou Inácio de Loyola na Renascença, e mais atuais, como Teilhard de Chardin, Dietrich Bonhoeffer ou Edith Stein, por exemplo. Esses autores se tornaram, muitos deles, amigos de budistas e amigos de ateus que refletem, que meditam, a ponto de formarem uma comunidade de presença e atuação. É muito comum
é muito comum a gente sentir essa comunidade como uma coisa quase que mais família do que a comunidade de base religiosa à qual pertencem esses participantes da tradição cristã, como é o meu caso, né? Até há pouco tempo, para nos referirmos a uma pessoa muito espiritualizada, se a gente estivesse na Europa, teríamos que dizer uma pessoa religiosa. Mas se estivéssemos nos Estados Unidos, teríamos que dizer uma pessoa de muita espiritualidade. Aqui no Brasil, temos seguido esse modo americano de dizer. E a espiritualidade foi tomando o lugar da religião e com a mesma função psicológica, mas com importantes diferenças. A espiritualidade não é algo controlável a partir de fora. Quer dizer, é alguma coisa muito pessoal, intransponível, é uma questão de experiência muito mais do que de doutrina. No plano institucional, o controle se exerce mais sobre o comportamento e não sobre disposições interiores, não tanto sobre disposições interiores. E podemos dizer mais ainda, para situar o assunto aí, os controles sociais deixaram de ser exercidos há algum tempo pelas instituições religiosas tradicionais e passaram a ser exercidos de forma mais disfarçada, mas muito eficiente, por grupos empresariais em função de interesses econômicos. O lucro passou a governar de forma mais declarada, embora nos discursos oficiais nunca confessassem isso com a mesma clareza. O que colaborou com isso foi também que setores progressistas da religião, que ainda resistiam à onda antirreligiosa, esses setores progressistas vivenciavam sentimentos de fraternidade universal, desejo de justiça social e de vida plena, entendendo vida plena como expansão de consciência. E esses setores progressistas do mundo religioso, assim caracterizados, começaram a questionar os poderes instituídos em nome dos despossuídos da sociedade. A reação desses poderes instituídos foi a de perseguir, nem sempre de forma aberta, a maioria das vezes de modo camuflado, perseguir esses setores progressistas, e uma das armas utilizadas por essa perseguição foi o incentivo de novas religiões intimistas importadas dos Estados Unidos e da espiritualidade. No caso, esta é importada principalmente da Índia, né, como já disse. Tudo isso me toca profundamente. Por quê? Porque eu me sinto um participante de uma tradição religiosa
e me identifico no interior dessa tradição religiosa, como vocês já puderam ver aí no meu currículo que a Viviane resumiu, né? Eu estudei teologia, participei de uma comunidade religiosa. E a minha tradição religiosa, ou a minha comunidade religiosa, passa por uma crise muito profunda e vê ameaçada a sua sobrevivência. Numa linguagem bem simples, é o seguinte: as igrejas estão esvaziando. Como é que eu fico diante desse quadro? A espiritualidade me fascinou desde sempre, até mesmo dentro da comunidade religiosa. E eu passei a viver a espiritualidade nesse contexto. É o meu caso, né? No entanto, eu começava a identificar uma diferença entre uma espiritualidade fácil e uma espiritualidade mais profunda, né? A espiritualidade fácil, não sei como que é aí em Belém, né? Mas é uma espiritualidade, por exemplo, de repente todo mundo começa a dizer a toda hora: Deus abençoe, vá com Deus. Para qualquer pessoa, em qualquer contexto, ainda hoje, uma pessoa que guardava o meu carro na rua, quando eu fui embora, ela falou: vai com Deus. Eu falei: opa, quer dizer, não falo mais opa, porque isso é tão comum, né? Não sei se as pessoas têm consciência do que estão falando, ou se usam essa expressão só para não dizer outras coisas mais agressivas, né? Uma espiritualidade mais profunda, a meu ver, um pouco bem diferente dessa, é uma espiritualidade que tem a ver com algumas coisas características. Tem a ver com experiência, mais do que comportamento correto. Em segundo lugar, tem a ver com intuição, conhecimento direto, não mediado, não discursivo. Em terceiro lugar, tem a ver com abertura consciente e consentida de horizontes, novos horizontes de visão e de práticas, e quem sabe até de afetos. Em quarto lugar, tem a ver com percepções diferentes e às vezes surpreendentes. Ainda, quinto, tem a ver com prática de vida, com envolvimento comprometido. A palavrinha que resume tudo, essa prática de vida com envolvimento comprometido, é praxis. Espiritualidade tem a ver com praxis, fazer coisas, exercitar-se, progredir num caminho, né? E isso é justamente uma sexta característica, tem a ver com crescimento gradual, lento, e não com um estado de coisas pronto e acabado, como se espiritualidade fosse algo que se tem ou não se tem. A vivência da espiritualidade, em sétimo lugar, tem a ver com fé. Não no sentido de crença, mas no sentido de confiança básica e engajada. Numa linguagem poética, eu diria: a espiritualidade tem a ver com
o faro do rumo. É uma percepção meio parecida com um faro dos animais. O faro do rumo para onde eu vou. Um faro do rumo aceito e praticado, não é assim tão passivo, não. A essa altura aqui, eu gostaria de deixar então uma pergunta para a reflexão nossa, né? Como é que a sua experiência espiritual se manifesta? Experiência espiritual espiritualidade é isso, é experiência espiritual. Como é que a sua experiência espiritual se manifesta? Por quais etapas passou o seu caminhar espiritual? Se a gente tivesse bastante tempo, eu abriria a conversa aqui, mas vamos seguir ainda um pouco mais para frente, porque eu quero tentar descrever aqui para vocês como se manifesta a minha vivência de espiritualidade, ou a minha vivência daquilo que eu entendo por espiritualidade. E vocês vão ver aqui que parece que eu estou falando da abordagem centrada na pessoa. Espero que vocês vejam. Eu não falei isso pensando na abordagem centrada na pessoa, mas depois que eu meio que vi como se manifesta na minha vida, eu falei: nossa, eu estou falando um pouco de abordagem centrada na pessoa. Tem muitas relações, espero que vocês possam ver. Então, para mim, olha, primeiro, espiritualidade significa priorizar não as instituições, mas as pessoas. As instituições, família, escola, igreja, nação, associação científica, universidade, associação profissional, partido político, etc., etc., são ainda, de certa forma, impessoais, anônimas, não me pegam por dentro. A adolescência é um grito rebelde de libertação de uma família rígida e impessoal, né? As instituições me dão sempre a sensação de que está faltando alguma coisa que tem a ver com vida. É claro que preciso de instituições, mas não como prioridade absoluta, porque senão corro o risco de virar mero freguês das instituições, ou uma espécie de funcionário de uma instituição. Não priorizar as instituições, para mim, significa dar mais atenção às pessoas e a mim mesmo. As instituições são como a barca, mas o que essas barcas transportam são pessoas vivas. E a vida dessas pessoas vai muito além das barcas. Viver espiritualidade é também priorizar não a doutrina pronta e acabada, mas a intuição que vai se adaptando ao mundo em movimento. Várias doutrinas governam a minha vida e eu me surpreendi muitas vezes escravizado a essas doutrinas sem conseguir pensar para além delas. Que horror, hein?
Quando isso acontece, a doutrina vira uma tirania, e eu, em breve, me transformaria num morto-vivo. Preciso ser livre para pensar e sentir o que essa vida vai me mostrando ao sabor do imprevisível. Ainda, viver espiritualidade para mim é priorizar não as normas, mas a amorosidade. Muitas normas também me orientam e às vezes me prendem. É claro que elas são úteis, mas muitas vezes não respeitam a vida e suas circunstâncias imprevisíveis. Hoje em dia é muito importante ser legalista, mas cuidado, cuidado com esse legalista aí. Você pode perder a vida, né? Se você for rígido, sem a capacidade de concretizar diante das circunstâncias. Ou seja, sem amorosidade, nós viramos soldados que só obedecem ordens sem saber por quê. Viver espiritualidade, principalmente no trabalho e no convívio social, para mim é priorizar os que mais precisam e não os que mais nos dão recompensa. É difícil isso, principalmente para quem está começando profissionalmente. Mas não pode esquecer isso, viu? Isso vale muito, priorizar os que mais precisam e não os que mais nos pagam. Precisa ter uma boa dose de confiança básica para enfrentar isso, viu? Às vezes somos levados a priorizar nosso ganho, mas a longo prazo não é isso que mais satisfaz. Está aí, por exemplo, a importância do trabalho voluntário. O trabalho voluntário passa a ser a coisa mais importante na vida das pessoas que se dedicam ao trabalho voluntário. Claro que elas precisam ganhar alguma coisa para sobreviver. Estou lembrando do trabalho voluntário só para coisa que eu demorei a entender, viu, esse negócio de trabalho voluntário. É o trabalho gratuito. Eu não estou lá para ganhar alguma coisa, eu estou lá pelo valor do próprio trabalho, pelo valor dos encontros pessoais. Ainda, viver espiritualidade para mim é priorizar a conversa e não os discursos prontos e unidirecionais. Eu acho essa palavra conversa maravilhosa. Para mim, conversa significa fazer versos junto, com versos, conversa. O discurso pronto tem o seu lugar muitas vezes, como por exemplo agora. Mas se ele for prioritário, corre muito o risco de transformar a comunicação num confronto de poderes, com vistas à dominação de um sobre outro. E aí vale o desejo de ganhar, o desejo de se sobrepor, de sair vitorioso, e não o desejo de uma elaboração coletiva.
Viver espiritualidade para mim é ainda viver segundo o espírito que move algumas pessoas que são mestres de vida. Mas seguir o espírito dessas pessoas não é necessariamente fazer igual como elas fizeram. Seguir o espírito é inspirar-se e não se impor regras rígidas, porque cada um é cada um e todos, de vez em quando, erram. Mas se nós agimos inspirados, não são os erros que vão atrapalhar, porque o Espírito vai nos ajudar a repensar os erros e seguir a vida em frente. Viver espiritualidade é também não se assustar com experiências diferentes e inesperadas. Não pensar que são eventos anômalos ou estranhos à consciência, mas sim são paisagens novas de nosso percurso, que antes a gente pensava que conhecia completamente. Quando surge algo diferente no campo da consciência, nos assustamos normalmente, em vez de nos sentirmos gratos, agradecidos. Viver espiritualidade é ainda reconhecer a beleza do mundo e da vida e agradecer por isso, dando tempo a esse reconhecimento e a essa gratidão, sem recorrer correndo à fotografia e passar rapidamente a analisar o que está acontecendo. Não, calma, fica lá parado, admira, sente a gratidão. Para mim, isso é espiritualidade. Finalmente, para mim, espiritualidade é descolar-se da terra e voar bem alto para poder enxergar a própria terra, nossa mãe, agora por inteiro, e finalmente entendê-la e amá-la. Porque a terra é o nosso caminho. E finalmente, de novo, mas agora finalmente mesmo, viver espiritualidade é encontrar o misterioso fundamento de tudo isso, encontrar a força que anima por dentro o movimento do mundo através de uma experiência única, sentir-se abraçado por essa força e mesmo fundido com ela, porque o caminho de crescimento é um caminho de transformação do ser. Não é um caminho do ser que é igual no começo e no fim, não é. Sentir-se abraçado por essa força e fundido com ela, e então dormir em paz. Aqui é um momento da gente dar mais uma outra parada. Você tem alguma coisa, alguém tem alguma coisa a dizer? Viviane, como é que está o nosso tempo? Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta?
A gente tem um tempo assim, aqui comentaram sobre que é interessante pensar a espiritualidade como parte da experiência humana e não separada dela. E aqui perguntaram também, quando se fala sobre a fé, se fala da mesma confiança no cliente na relação terapêutica? Ah, eu acho que sim, viu? Acho que eu vou comentar isso já já. A confiança no cliente. Tem mais uma aqui. A espiritualidade, ela seria as conexões e as ideias de alguém, não necessariamente a uma crença? Se ela fere as. Como é que Não, é? se ela seria uma Se ela conexão, seria. seria as conexões, as ideias de alguém e não necessariamente só as crenças. A espiritualidade tem a ver com conexão. Isso eu acho também, viu? Por quê? Porque nós somos seres de relação. Nós não somos seres mônadas absolutas e isoladas. Nós somos seres. O mundo é um conjunto de relações, né? O mundo vivo também é um conjunto de relações. Então, eu acho que a comunicação profunda entre duas pessoas, ou entre uma pessoa e um grupo, ou entre as pessoas de uma coletividade, de um coletivo, num grau profundo, isso é espiritualidade. Eu digo isso meio poeticamente assim: é contato de alma para alma, entendeu? Alma de uma pessoa para com outra e alma de alguém com a alma do grupo, ou alguém de alguém, da alma de alguém com a alma de um povo. Eu acho que um povo, um grupo, tem uma alma, que é o profundo desse grupo, é o espírito desse grupo, vamos dizer assim, entende? Deixa eu falar um pouquinho. Tenho tempo ainda? Sim, ainda temos tempo. Deixa eu falar um pouquinho sobre a abordagem centrada na pessoa. Eu estou aqui hesitando. O, o, o Alberto Segreira reflete muito sobre os valores que estão por trás das clássicas três atitudes descritas nas primeiras fases do desenvolvimento teórico da abordagem centrada na pessoa, né? O que está por trás da aceitação, do acolhimento, da consideração positiva e incondicional? Para o Alberto Segreira, o que está por trás disso é o valor do amor, da amorosidade. Eu consigo enxergar o valor da pessoa e acolho esse valor. Eu consigo enxergar a diferença
da experiência da pessoa e acolho essa diferença. O que está por trás da empatia, a segunda atitude, né? Eu acho que o que está por trás da empatia é o valor do conhecimento, o valor do entendimento, é o valor de você conseguir dizer o que você está vendo na sua frente de um modo que ilumine a vivência da própria pessoa. É o valor do entendimento. O entendimento mútuo. E o que está por trás da terceira atitude, que também é fundamental, né? Que é a autenticidade, a congruência. O que está por trás da autenticidade? O Alberto Segreira coloca a harmonia. E eu coloco o que é a autenticidade? Qual é o valor que se esconde na nossa preferência pela autenticidade? É o valor de você estar inteiro e não só uma parte de você na relação, entende? E de você colocar esse inteiro a serviço da relação. Você não coloca só algumas habilidades suas a serviço da relação. Você coloca, na medida em que cabe, o seu ser inteiro, a sua intuição, aquilo que você sabe, se couber isto naquela relação, entende? Então, isso expresso em termos de valor, que o Alberto Segreira chama de harmonia das partes, elas se unem para poder você se unir também ao outro, ao cliente, né? Eu acho que eu dou um nome para isso, viu? E o nome que eu dou é reverência. Você, quando se une a uma outra pessoa com inteireza, você está reverenciando a unidade. Você está reverenciando o estar junto, o juntar as partes, o não ser parcial, entende? Isso numa linguagem mística, é o que acontece quando você põe as mãos juntas e diz namastê. Quer dizer, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Eu acho que a reverência é uma percepção que nós perdemos, viu, nesse mundo pós-moderno. A gente precisa recuperar essa, essa reverência, a capacidade de se reverenciar, de reconhecer o valor absoluto de algumas coisas. Então, eu vejo que na prática, eu tenho a impressão que na medida em que eu fui falando para vocês da minha própria experiência de espiritualidade, eu comecei a ver ali a abordagem centrada na pessoa, e espero que vocês estejam vendo também. Então, na prática,
para mim, a abordagem centrada na pessoa pressupõe uma compreensão e aceitação plena do que a pessoa traz, claro, mas também uma troca na qual o ajudante ou o terapeuta também comunica o que sente dentro de um ambiente de harmonia, de reverência. Ele também comunica o que sente em relação ao que foi trazido para o encontro. Quer dizer, eu não largo o meu cliente sozinho. Eu sou um buscador na mesma aventura na qual ele é um buscador também. Nós somos buscadores juntos, formando um coletivo. Essas duas faces da relação, compreensão e aceitação e troca autêntica, são necessárias para que emerja uma sabedoria grupal. O John Wood mostrou isso muito fortemente, o Rogers também, né? Para que emerja uma sabedoria grupal. E para o John Wood, a terapia individual era uma terapia de grupo, porque a terapia individual são duas pessoas conversando, então elas formam um grupo. E essa sabedoria que emerge é uma sabedoria coletiva. É uma, na linguagem de Teilhard de Chardin, ela pertence à noosfera, manifestando-se naquela dupla, essa sabedoria. A sabedoria coletiva é o esclarecimento que resulta do encontro pleno entre os dois no contexto de humanidade. E esse encontro pleno não deixa de significar fusão. O terapeuta também aprende quando consegue uma comunicação boa com o seu cliente. Não é só o cliente que se beneficia, o terapeuta também se beneficia. Se você sai de uma sessão terapêutica do mesmo jeito que você entrou, aí não teve comunicação, não teve nada que transformasse esse pequeno coletivo aí, essa pequena dupla. Se nós ainda tivermos tempo, Viviane, eu gostaria de dizer uma palavrinha ainda sobre as etapas, como se desenvolve a expansão da consciência, que é justamente o que eu ilustrei no último livrinho que eu escrevi, né, que é um livrinho de contos e frases, que se chama Volte Aqui Amanhã à Noite. Dá tempo, Viviane, ou a gente já abre para as mais perguntas? Professor, a outra pergunta que tinha aqui, ela já foi respondida, que foi sobre como o terapeuta pode acabar acolhendo a espiritualidade do cliente. A gente não tem tanto tempo, mas a gente vai fazer uma outra live em breve. E aí o senhor pode se sentir convidado para participar. Não sei como é que fica melhor para o senhor. Tá, então nós temos o quê? 5 minutos? 10 minutos? Isso, a gente tem 5 minutos aqui. Tá bom, então deixa só falar rapidinho aqui. Eu descreveria as etapas do desenvolvimento da consciência
em torno da experiência de um despertar, viu? A gente acorda um dia. Uma colega psicóloga aqui do estado de São Paulo um dia me falou no grupo o seguinte: nós poderíamos ter duas datas de aniversário, uma no dia em que nascemos e outra no dia em que acordamos. Olha que frase! Eu fiquei muito pensativo nessa frase e localizei na minha vida um primeiro grande despertar, que mudou tudo na minha consciência, a maneira como eu enxergava as coisas, que foi em torno dos meus 20 anos. Depois tive outros despertares, mas que, na verdade, foram desdobramentos desse despertar. O despertar, o que vem antes do despertar é uma insatisfação difusa, como diria o Rogers, né? É uma inconsciência, é uma vida de ingenuidade. E depois do despertar, o que vem em primeiro lugar é uma busca intensa de um encontro com um sentido de vida. E uma vez encontrado esse sentido, se seguem aprofundamentos. Então, eu mais ou menos descrevi essas etapas e o que me ajudou como é que eu vou dizer, a trocar em miúdos, em subetapas aí, foi a minha experiência de meditação, viu? Na experiência de meditação, você segue, vão acontecendo alguns fenômenos, né? Que eu, assim, por alto, chamaria assim: o primeiro fenômeno que acontece é a serenidade que decorre da meditação. Depois, o que acontece são luzes repentinas que se iluminam e apagam, e você não consegue colocar palavras nessa luz, mas elas iluminam, digamos, o seu caminhar, a sua vida. São insights, vai, para falar em linguagem psicanalítica, talvez. Depois tem percepções de quem verdadeiramente eu sou e de quem não passa de superficialidade de mim, entende? Essas são percepções fundamentais. Depois vem discriminação de energias e ver o efeito de energias boas e energias prejudiciais ou más na minha própria vida, tomar consciência disso. E depois vem o pressentimento de uma presença que me inclui, né? Mas isso é meditação, é uma coisa que eu ando descobrindo. Eu pratico meditação e ando descobrindo como é interessante isso. Gente, eu estou aqui agora, terminei o que eu pretendia colocar para vocês. Quem quiser e não tiver mais tempo de estar falando aqui, pode me escrever no meu e-mail. Eu costumo responder aos e-mails que me mandam, viu? Vai estar aí, meu e-mail é amatuzzi07@gmail.com. Podem me escrever, que eu gosto de receber esses comentários e respondo sempre. Posso demorar, mas respondo. Obrigado por essa oportunidade de estar repensando esses assuntos aqui com vocês. Um abraço para todos. Viviane, agora eu passo o microfone para você.
Muito obrigada. A gente colocou aqui todas as informações, o seu e-mail, sobre sobre o livro, né? A livraria, colocamos o número aqui também. Então, todas as informações estão disponíveis no chat. Se alguém tiver interesse também em reforçar essas informações, podem entrar em contato com o Instituto Nufem, que a gente também repassa as informações que o professor colocou aqui para a gente. E eu tenho só que agradecer a sua fala sobre a espiritualidade. É algo assim que veio para mim com muito sentido, esse pensar sobre a vida, sobre o estar no mundo, sobre os nossos sentidos, nossos atravessamentos. E eu concordo quando diz que é algo que a gente vai perdendo assim no dia a dia. Acho que a rotina acaba consumindo muitas coisas e a gente vai esquecendo ali ou deixando um pouco de lado essa parte mais sensível, essa questão da espiritualidade, né? A nossa conexão, a nossa relação, no conversar, ou sentar e conversar com alguém, olhar nos olhos, sentir o outro, sentir a nós mesmos. Então, que bom que estar aqui para falar sobre isso também. Fiquei pensando e refletindo muitas coisas aqui. Acho que eu vou descrever também para comentar mais a respeito, para falar mais a respeito. E eu tenho só o que agradecer. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua partilha, por estar aqui. Tá? Em nome do Instituto Nufem, nós agradecemos e a gente está muito feliz por esse momento, por esse encontro. Tá bem? Ok. Até uma próxima. Até a próxima. Vamos encerrar e a gravação vai ficar aqui no YouTube. Um abraço a todos. Abraço, boa noite. Boa